agora. Band News na sua onda. Com Glenda Kozlovski e Carla Bigato. Da Rádio Band News FM, está começando aquele programa que fala sobre saúde, bem-estar, lifestyle. Band News FM na sua onda. Comigo, Glenda Kozlovski, com a Carla Bigato. Carla Bigato, Carlota, cadê minha amiga Carlota? Carlota está naquele momento de transição, não de carreira, mas naquele momento que chegam as férias. Carlota está de férias, hoje eu tô aqui sozinha, mas não tão sozinha assim. E o tema nosso que a gente vai falar é sobre transição de carreira. Pois é, aquele momento tão difícil, tão desafiador, mas também tão encantador, porque se você bate no peito e aceita essa transição, aceita as mudanças e sai da zona de conforto, olha, eu garanto que é bom demais. E você rejuvenesce, viu? Ganha aí alguns anos aí de vida. E para falar sobre isso, eu tenho um convidado muito especial que sempre soube encarar as transições de uma forma muito positiva, muito confiante e muito verdadeira. Estou aqui com Gustavo Borges. Fala, olá, Glenda, tudo bem? Grande prazer estar aqui com você. Prazer falar sobre esse tema tão legal, tão importante. E a gente já fez uma live, a gente já fez uma transmissão juntos e certamente é algo que impacta na vida das pessoas e eu gosto particularmente muito desse tema, né? Eu sei que você gosta muito desse tema. Bom, a gente está acostumado, né? Vocês estão acostumados a, quando fala o nome de Gustavo Borges, liga a natação brasileira, medalhista olímpico, um homem que fez história na natação brasileira, e não só no Brasil, mas no mundo também. Só que o Gustavo também é empresário e o Gustavo fala sobre isso hoje em dia também. Gustavo, você está trabalhando como coach? Como é que você está fazendo isso? Você está falando sobre isso nas suas redes sociais, a beça. Acho que eu tenho formação em coaching também, mas eu sou empreendedor, então a questão do empreendedorismo dentro do esporte, a transição que eu fiz dentro da carreira, me deu uma oportunidade de poder trabalhar de várias formas dentro do meio digital, né? Tanto dentro da minha empresa, com os conhecimentos que eu adquiri na transição de carreira do esporte para o empreendedorismo, de lideranças, de foco e trabalho e resultado junto com a minha turma, como nas redes sociais e nas mídias, assim, na nossa relação com o público que está interessado em consumir algum tipo de produto e algum tipo de transformação que você tem conhecimento. E transição de carreira é um deles. Então, este formato do transição de carreira é porque a gente já vivenciou transição de carreira, a gente sabe das dificuldades e a gente desenhou uma mentoria para falar sobre o tema, trabalhando por vários pilares que aterrorizam a vida das pessoas em relação à mudança e que vai ajudar a turma a chegar mais longe com uma decisão dessas. Porque as pessoas passam por transformações e a gente passa por transições ao longo da nossa vida. A minha você acompanhou bem dentro do esporte, que foi quando eu saí das piscinas ali e fui empreender com academia, com palestra, com outras coisas. E nunca é uma decisão fácil você fazer uma transição. E você mencionou a zona de conforto, que essa realmente ela pode interferir bastante, aliás. Porque às vezes a gente tem tantas escolhas, às vezes a gente não tem nenhuma escolha. Quando não tem nenhuma, a gente fica meio desanimado. Quando tem muitas, a gente fica paralisado, perdido. E a vida segue e às vezes a gente fica estagnado, né? E não pode ser assim. Então, mas para você sempre me passou muita segurança. De fato, eu acompanhei muito de perto mesmo a sua trajetória. Só que você sempre me passou muita segurança e muita estratégia, né? Olhar para isto, com essa transição, com essa mudança, a fase que você sabia que já estava no final, como nadador, como atleta, para o lado do empresário. Você começou antes a olhar o empreendedorismo, a questão das palestras. O que você pode dividir dessa sua experiência com as pessoas que estão nos escutando e que estão justamente passando por esse momento que você acabou de falar? Ou com muitas opções, ou sem nenhuma opção, mas tendo que mudar. Uma questão que acabou ao longo da minha vida, eu participei de 4 ciclos olímpicos, né? Então a gente está falando de 16 anos dentro do alto rendimento, focado em Olimpíada. Encerrei minha carreira em 2004. E o meu pensamento, para tudo aquilo que eu coloco tempo, energia, seja no esporte, né, que esse é muito mais claro e foi onde eu fui forjado como pessoa, né? O esporte, ele
ele trabalhou a minha personalidade, ele trabalhou os conceitos, os valores, ele trabalhou o empreendedorismo do próprio corpo, que eu executei ali e transferi isso para outras áreas da minha vida. Só que no momento eu não sabia muito bem o que estava fazendo, né? Eu vivenciava ali e tinha vários mentores, vários coaches ali que me direcionavam. Você conheceu alguns deles, Greg Troy, você pegou o John Urbanchek, o Albertinho aqui no Pinheiros. Então, essas pessoas ajudam os atletas a fazerem o trabalho dentro das piscinas. E aquele conhecimento, independentemente se você tem o raciocínio do que está aprendendo ou não, ele está dentro de você. E num determinado momento, se você usar esse conhecimento, ele vai te ajudar numa transição. E falando dos 4 anos, né, da jornada olímpica, a minha transição levou, curiosamente, né, e não por coincidência, 4 anos. Foi de 2000 até 2004. E todos os projetos que eu entro, as coisas que eu faço na minha vida, você pegou a jornada da academia, por exemplo, a gente tem um retorno de investimento que não leva menos de 4 anos. Então, quando você pensa num ciclo muito curto, e hoje a gente passa por momentos de imediatismo muito grande, querendo que a coisa aconteça rápido demais, ou a gente deixa a vida nos levar de uma maneira que ela não deveria ser levada, né, e quem comanda a nossa vida somos nós, a gente acaba se dando mal em algumas decisões. Então, quando eu penso em 4 anos, eu penso no longo prazo. Quando eu penso no longo prazo, eu penso em erros e acertos que podem acontecer, porque a gente gostaria que tudo desse certo, mas às vezes as coisas não dão do jeito que a gente pensa, ou do jeito que a gente queria. E quando isso acontece, a gente tem que levar para o lado do aprendizado. O que eu aprendi com isso? Então, durante aqueles 4 anos, de 2000 a 2004, eu tive vários momentos ali de tensão, vários momentos de muita ansiedade do que eu iria fazer. E a minha geração, Glenda, você acompanhou, ela envelheceu dentro do esporte. Antes da minha geração, o pessoal parava com 23, 24 anos, 22. E aí eu peguei lá na Olimpíada de 92, quando eu vi o Matt Biondi e Stefan Caron, os dois eram assim, uns velhinhos de bengala, aos 27 anos. Então, uma coisa louca, assim, a referência, né? Então, você imagina eu com 27 em 2000, falando, e agora? Ferrou! E aí foram 4 anos dessa luta aí. Eu acho que quando a gente fala de transição de carreira, é importante dizer que esses momentos, eles são normais. E esses momentos fazem parte do processo de aprendizagem, de amadurecimento. É exatamente isso, porque como a gente é muito imediatista, hoje em dia a gente quer que as coisas aconteçam rápido demais, a gente não dá tempo ao tempo. E quando você não dá isso, você não tem essa tranquilidade, você mete o pé pelas mãos, como você mesmo colocou. Agora, uma coisa que é importante é entender o que é transição, porque às vezes a gente fala de transição de carreira, você está pensando já em sair de uma profissão, da empresa que você está, do trabalho que você faz e fazer uma outra coisa completamente diferente. Pode até ser isso, mas se você tem uma transição de projetos, se você tem uma transição de cargos dentro da sua própria empresa, se você tem uma transição de carreira mesmo, né, para uma outra empresa, ou transição de profissão, você fazia, sei lá, você trabalhava na padaria e agora você é cirurgião dentista, né, você estava fazendo um estágio de uma área, de repente você tem que estudar e tem que fazer uma outra preparação para uma outra coisa completamente diferente que não tem nada a ver. E aí você vai precisar da paciência, do conhecimento, do desenvolvimento para que você faça isso. A maior parte das pessoas estão querendo fazer uma transição dentro do trabalho, para ser desafiado, para sair do tédio, para ganhar mais dinheiro, seja lá qual for a situação, para buscar um propósito, seja lá qual for a situação. Mas a paciência, como você trouxe, ela coloca um chip de longo prazo nas pessoas, que acho que esse é o grande pulo do gato, para que as pessoas possam, em vez de pensar em fazer algo só hoje para dar resultado, ela olha o resultado lá na frente e trabalha no processo hoje, não no resultado hoje. É lógico que o que você faz hoje vai interferir no seu resultado. É o processo que conta. Gustavo, esse papo tá bom demais e merece mais um bloco de Gustavo Borges e transição de carreira. A gente vai fazer um pequeno intervalo e eu volto daqui a pouquinho com mais Gustavo Borges aqui, tá? Você ouve Band News na sua onda. Band News FM na sua onda está de volta hoje falando sobre transição de carreira. Infelizmente, a minha companheira, a minha parceira, a Tufão, a maravilhosa Carla Bigato está naquela transição de sair do trabalho e entrar nas férias.
Então, como ela já entrou de férias, ela não está comigo aqui hoje. Estou sozinha, porém não abandonada. Estou com o Gustavo Borges, conversamos já no primeiro bloco sobre transição de carreira e tá tão bom, tão bom, tão bom. Esse papo tá tão bacana que a gente vai continuar falando sobre isso, né, Gus? Que bom! Como é que é o teu, por exemplo, o teu dia a dia? Nesse caminho, nessa jornada que a gente tanto fala, que é um dia após o outro, você tem lá aquela meta, eu vou usar o esporte que é mais fácil de entendimento, mas você tem lá a meta que daqui a 4 anos, né, estamos começando um ciclo olímpico, daqui a 4 anos você quer estar no pódio olímpico. Você traça um plano, né, de dia a dia, treinamento, de um monte de coisa para poder chegar e estar bem naquele período daqui a 4 anos. Como é que você organiza o seu dia a dia, Gustavo? Olha, entrando na prática aqui, eu acho que você falou de escrever, de o to-do list e a forma como você faz a gestão do seu tempo e onde você canaliza energia e esforço, ele é fundamental para a sua produtividade em relação aonde você quer chegar. Se você pegar assim, a jornada olímpica, né, 4 anos, você pensa, daqui 4 anos eu quero ir para as Olimpíadas, no ano antes da Olimpíada tem o Campeonato Mundial, um ano antes tem um Pan-Americano e esse ano tem um Campeonato Brasileiro, sei lá. E aí, a hora que você entra no ano, você tem um macro de 4, você entra no macro de 1, e depois você começa a entrar no detalhe do mês a mês, do trimestre, até você chegar no hoje, que é o treino das 3 às 6 da tarde, que você vai fazer um treinamento aeróbico. E o tempo que você precisa fazer hoje é esse. Se você traz isso para a nossa atividade do dia a dia, né, corriqueira, é lógico que você tem uma visão até longo prazo, assim, fazer o índice olímpico, ele fica um pouco mais complexo de você falar assim, daqui a 4 anos eu quero ganhar $1 milhão, daqui a 4 anos eu quero ter 200 clientes, 1.000 clientes, você pode ter isso. Mas o que você faz hoje é o que você vai deixar você mais perto daquilo. Entrando na prática na sua pergunta, tem algumas coisas que dá para fazer. Primeiro, você se preocupar, você saber se aquilo que você está se preocupando hoje vai te deixar mais perto do objetivo. Essa é uma primeira pergunta, né? Então, o que eu estou me preocupando hoje vai me deixar mais próximo disso? Outra coisa, o que você está fazendo é superação de hoje, né? E como você pode se superar? Se você tem uma superação dentro do seu trabalho, a superação é um grande combustível da vitória, a gente sabe disso, porque às vezes a gente não vence, não chega em primeiro, segundo, terceiro, a gente não ganha medalha, mas se a gente superar, a gente está próximo da nossa melhor versão. E uma outra coisa que é importante é a gente imaginar se vale a pena se dedicar a isso ou não. Então são algumas perguntas assim que você pode fazer no início do seu dia ou ao final do seu dia que vai responder muitas coisas em relação ao que está na sua agenda, o que está no seu to-do list e o que você está fazendo com o seu tempo para chegar mais próximo desse resultado de médio e longo prazo. E aí, entrando na prática aqui contigo, Glenda, eu utilizo como ferramenta de trabalho o Trello para minha lista de to-do. Eu escrevo bastante as coisas em caderno e tudo mais, mas se está escrito no caderno, se está na minha cabeça e não está no Trello, alguma coisa vai dar errado ali. A gente tem que registrar isso. Quando a gente elimina as coisas da nossa cabeça, facilita, a gente tem menos ansiedade e a gente coloca um processo ali para ser feito. O que é Trello? Trello é uma ferramenta, é um Kanban, é um to-do list, é uma ferramenta, é um Kanban, né? Tem várias ferramentas como essa, como Asana, Trello, Bittrex, tem várias ferramentas que você trabalha. É como se você escrevesse um checklist para o dia e hora e a entrega para você fazer aquela tarefa. É uma lista de tarefas. Então é só uma ferramenta tecnológica que você pode utilizar para fazer algo. Da lista de tarefas, se é alguma coisa, aí eu tenho tempos durante a minha jornada semanal para eu entrar na minha lista de tarefas, que pode ser no começo ou ao final do dia, ou no começo e no final do dia, depende do dia, para organizar essa lista de tarefas. Se é uma tarefa rápida para resolver, eu resolvo rápido. Por exemplo, estudar um material... Desculpa, isso não é rápido. Mandar um e-mail com uma apresentação para o meu cliente. Isso eu pego a apresentação, se já estiver pronta, ponho no e-mail e mando. Agora, se eu precisar analisar e montar a apresentação, isso vai para a minha agenda. Então, agendas de reuniões, agendas de tempo que eu preciso me dedicar a assuntos específicos, a assuntos relacionados ao estudo, assuntos relacionados ao cliente, à minha equipe, a treinamentos, tudo isso tem que estar na minha agenda. Se não está na agenda, ferrou. E aí, a hora que você traz todos esses elementos... papel escrito, anotações, Trello para fazer to-do list, o Asana para fazer gestão de projetos e a própria agenda para você fazer o controle de tudo. É lógico que a gente tem o WhatsApp e tem e-mails, que ali é uma grande perda de tempo, né, do nosso dia a dia que a gente precisa usar com parcimônia.
Tendo tudo isso organizado e pensando na transformação que você tem para os seus clientes, para quem você serve, e para os seus objetivos em relação ao resultado futuro, aí você começa a ter um pouco mais de discernimento, de foco e de energia canalizada para o lugar certo. E aí facilita, né, Glenda, quando você tem isso? Não, facilita sim, bastante. Bom, resumindo aqui para os nossos ouvintes que estão aqui agora, queimando a cabeça sobre esse assunto transição. Não fiquem tensos, faz parte do processo ansiedade, mas para diminuir a ansiedade, siga os conselhos de Gustavo Borges. Né? Olha o macro, olha o micro, e o micro do micro com tudo organizado, que não tem erro, ansiedade. Macro, micro, meso, né, vai indo. Mas você sabe, Glenda, quando a gente nadava, né, no esporte, era mais fácil porque o planejamento já estava montado para a gente tinha que ir lá. Mas olha que aprendizado legal, eu olhava para minha agenda semanal, eu sabia que eu ia treinar das 8 às 10 da manhã, das 3 às 6 da tarde, sabia que eu ia almoçar meio-dia a 1, que eu ia tomar café da manhã das 7 às 8, que eu ia jantar das 7h30 às 8h30 da noite, que eu ia dormir de 8 a 10 horas. Então, assim, você já tinha organizado. E quando chegava no treino, você sabia que ia ser treino anaeróbico, treino forte, treino fraco. Você sabia que na semana tal ia ter competição. Então, imagina o seguinte. Por que um atleta tem um alto desempenho e ele trabalha com alta performance? Porque ele tem controle da vida dele, né? Quando você tem controle da sua vida, facilita. Lógico que você pode colocar no seu tempo, no seu espaço, momentos criativos e deixar sua agenda livre para coisas que podem acontecer, né? Eu deixo espaço livre na minha agenda, por exemplo, para coisas que surgem no dia a dia, porque o dia acontecem muitas coisas, né? Então, você tem um chefe, você tem uma pessoa que está ali te cobrando, chamando você para uma reunião que talvez você não queria ir ou você não precisava ir. Para uma entrevista no Band News FM na sua onda. É isso aí. A gente abre espaço. Você fala, pô, quando você pode? Não, tal, 11h30, fechou, tal, vamos embora. Então, temos que ter espaço na agenda. A minha agenda, se você pegar ali, ela é mais ou menos 50%, 60% tomada. Tem dias que ela está completamente tomada, mas eu tenho cuidado para não deixar ela 100%, porque eu quero ter liberdade para dar uma esticada, quero ter liberdade para eu pegar um livro e dar uma lida, ou um ócio criativo, né? Então, tem que tomar cuidado com isso aí também. Muito importante tudo isso que você trouxe aqui para a gente, toda a sua experiência, não só como, enfim, atleta, ex-atleta. Eu sempre gosto de falar que o atleta não é ex-atleta, o atleta continua sendo atleta de uma outra forma, num outro lugar, que é o seu caso. No seu caso, é no empreendedorismo. Não sei se eu fiquei mais bitolado agora do que quando eu era atleta, viu? Tá pau a pau. Mas eu acho assim, que uma coisa é certa, assim, a questão da persistência, todos esses valores que a gente acaba, né, aprendendo no esporte, isso continua com a gente e não tem jeito. Faz parte da nossa formação, né? É mais forte do que a gente não consegue, mesmo se você quiser ser, Gustavo. Muito obrigada por essa conversa, é sempre muito bom poder conversar com você, te escutar e aprender com você também. Sempre foi um grande inspirador na vida pessoal, na vida profissional. Então, olha, um beijão para você e brigadão por você ter participado aqui do Band News, a sua onda. Para você também, o sentimento é mútuo, Glenda. Beijão para você, beijão para todos. Beijo, tchau. Gente, vocês ligados aí, muito obrigada pela companhia. Esse foi Gustavo Borges e no próximo bloco tem mais. Vamos conversar mais sobre transição de carreira. Não fiquem assustados, não fiquem em pânico. Deita a cabeça no travesseiro e durma bem, principalmente depois de escutar o programa de hoje. A gente volta já. Você ouve Band News na sua onda. Band News FM na sua onda de volta. Hoje estou com muita saudade dela. Carla Bigato me abandonou com toda a razão, porque ela está de férias. Aproveite bastante, Carlinha.
Aliás, eu tenho certeza que depois você vai escutar essa nossa conversa, porque estamos falando de transição de carreira. Eu acho que hoje em dia a gente acaba mudando de carreira mais vezes do que antigamente. Bom, para conversar sobre isso, um super especialista, uma pessoa que eu adoro, um craque nesse assunto, em vários outros assuntos também, Marcelo Nóbrega, executivo de RH, investidor anjo de startups, também é sócio da HSPW, que é uma health tech, autor do livro Você Está Contratado, que trata justamente de recolocação no mercado de trabalho. Marcelo, que bom que você está aqui na Band News FM comigo. Muito bom conversar com você sobre esse assunto. Oi, Glenda. Mesma coisa aqui. Barato estar contigo. Vamos lá. Vamos lá, Marcelo. Acho que assim, uma coisa que o mundo moderno, esse moderno de hoje, atualmente, né, de 2000 para cá, trouxe, foi justamente essa quantidade de transições de carreira que acabam acontecendo ao longo da nossa vida, né? Quer dizer, eu ainda fui daquela época que trabalhei 27 anos num lugar, e eu agora, depois de quase 30 anos de profissão, eu estou no meu segundo trabalho. Teoricamente fazendo a mesma coisa, mas com outras funcionalidades também, mas eu acho que hoje em dia é isso, né? Você não casa mais com aquele trabalho a vida inteira, né? A gente não casa mais com o mesmo trabalho e nem com a mesma empresa, né? Então tem vários comentários aqui sobre a tua trajetória, Glenda. Primeiro, não tem nada de errado a gente trabalhar 20, 30 anos no mesmo lugar. Também não tem nada de errado a gente fazer a mesma coisa há 20 anos, né? O ponto é você ser um especialista naquilo que você faz, você ser uma das melhores pessoas, ser uma referência, né, ser autoridade naquele tema, ter profundidade. E a outra coisa é fazer a mesma coisa. É muito difícil, né? O mundo muda muito, realmente muda mais rápido nesse momento e tem muita coisa legal aí para a gente fazer. Então, ao longo das nossas vidas, provavelmente a gente vai trabalhar para várias empresas e também ter carreiras diferentes. Você está fazendo coisas diferentes do que você fez na tua experiência aí de 27 anos no mesmo lugar, não é? Experiências diversificadas ao longo da nossa vida que nos capacitem para ter adaptabilidade e versatilidade para enfrentar esse mundo que muda tanto. Agora, quando você recebe, assim, você fala, né, recursos humanos é uma área onde vê isso acontecer, né, muitas vezes o tempo inteiro, né? O que você poderia dizer para alguém que está exatamente pensando nessa transição, mas não sabe por onde começar? Às vezes essa questão de sair da zona de conforto, ela assusta mesmo, a gente sabe disso, mas também não dá para ficar parado, sentado na mesma cadeira. O que você tem para dizer para essas pessoas, Marcelo, com toda a sua experiência de tantas histórias que você já escutou? O mudar assusta, de verdade, né? E a gente quer estar preparado para essa mudança, mas é muito difícil a gente se preparar de verdade. Então, quando a gente fala de mudança de carreira no grau que eu mencionei há pouco, né, de você mudar de empresa, mudar de disciplina onde você atua, é muito difícil, né, você querer fazer isso, e também é difícil que alguém banque do outro lado te contratando, tá? Então, e por que vão te contratar? O mercado de trabalho é bem conservador na hora de contratar uma pessoa. A gente quer ver que a pessoa tem experiência e é capaz de resolver os problemas que a gente tem neste momento na empresa para onde a gente está contratando. Então, se você está buscando fazer uma mudança de carreira, comece com experiências dentro da própria empresa onde você já está. Comece pequeno, faça experiências como trainee, entre aspas. Busque dentro da empresa onde você está fazer parte de projetos multidisciplinares, cobrir a licença de alguém, cobrir as férias de alguém. E isso pode ser levado para a vida pessoal também. E que trabalhos você pode fazer voluntariamente para buscar essa experiência que você ainda não tem, para você testar, para ver se você gosta daquilo primeiro e depois para você ir aprendendo aos pouquinhos aquela nova função. Isso é bom mesmo, é um excelente conselho. Agora, Marcelo, eu fico pensando assim, você falou uma coisa que me chamou a atenção, as empresas são altamente conservadoras na hora de contratar, mas ao mesmo tempo elas incentivam essas mudanças, né? Como é que funciona isso? Porque é difícil. Porque, entendeu? Ao mesmo tempo que você escuta, precisa sair da zona de conforto, precisa se reinventar. E eu já escutei isso, eu estou falando porque, assim, eu já tive uma conversa dessa há muitos anos e que a pessoa me chamou e falou assim, Glenda, olha só, tudo bem? Tudo. Não, a gente adora você. Ah, tá, maravilha. Mas eu acho que você precisa se reinventar. Eu falei, mas como assim? Eu já estou fazendo tanta coisa ao mesmo tempo, você entendeu? Mas ao mesmo tempo... E tudo que eu estou tempo, fazendo está dando certo, né? E eu sou bem sucedido e sou reconhecido
Que mensagem é essa, né? Exatamente. Não, e assim, aí, Marcelo, eu me lembro, assim, eu tô dividindo aqui, porque de repente, né, algum ouvinte já passou por essa situação, né? E aí eu fiquei ouvindo aquilo tudo, falei assim, poxa, mas caramba, eu sou repórter, sou apresentadora, sou narradora, sou produtora, sou editora, já passei por todas as áreas, já fiz esporte, já fiz jornalismo, já fiz entretenimento. O que é se reinventar? Pelo amor de Deus! É verdade. Mas aí, quando eu comecei a fazer outras coisas no sentido de me reinventar, chegavam para mim e falavam assim, não, mas isso não pode. Eu falei, peraí, cara, vocês estão me enlouquecendo. Eu vou embora. Então, na hora de contratar, na hora de trazer alguém novo de fora da empresa, tá? A gente quer resolver um problema. Tem uma vaga na minha equipe, né? Tem trabalho que não está sendo feito, que não está sendo realizado, né? E eu sei que trabalho é esse. Então, eu vou olhar dentro do próprio setor de atividade, na concorrência, para trazer alguém que sabe aquilo, que já fez aquilo. É por aí, tá? Mas a diferença talvez seja a gente olhando para o pessoal que está dentro. A gente quer que esse pessoal realmente inove, seja arrojado, questione o status quo e faça algumas coisas diferentes. E Grenda, sinceramente, também não é muito verdade isso não, que as empresas têm, é muito no discurso, né, de vamos fazer algo diferente, mas também na hora que a pessoa começa a fazer muito, também incomoda, né? E aí pode ser que você venha a mensagem reversa, assim, né? Peraí, você tá fazendo diferente demais, para um pouquinho, relaxa. A gente quer mudar, mas não quer mudar tanto. Pô, aí de novo, né? Cara, qual é a mensagem que vocês estão passando para mim, né? É contraditória ao extremo, assim. Então, na hora que eu falei de ser especialista lá atrás, trabalhar 20 anos no mesmo lugar, fazendo a mesma coisa, legal, mas não podem ser 20 anos iguais. Então, o ponto eu acho que é esse, assim, né? Foram 20 anos diferentes. Porque o mercado muda, então você tem que estar alinhado com o mercado, o tema é esse, né? Então você está dentro de uma empresa e você tem que gerar resultado para essa empresa, o resultado que a empresa precisa naquele momento, que também é diferente dependendo de onde ela está no ciclo de vida, tá? Então às vezes é lucro, às vezes é expansão, às vezes é fechar uma unidade de negócio, né? Às vezes é inovar o portfólio de produto. Então o objetivo da empresa é diferente e vai ser diferente ao longo da vida da empresa. E nós, profissionais dentro dela, estamos lá para resolver problema ou capturar oportunidades. Então é isso, a gente tem que estar alinhado. Então a mensagem que você recebeu, Glenda, pode ter sido que naquele momento a empresa estava com a concorrência se comportando de uma forma diferente, perdendo market share, outra questão qualquer, né? E precisavam de você, de uma ajuda tua e dos demais para se reposicionar. É isso. Muito bom, muito bom. Poxa, Marcelo Nóbrega, eu não falei, gente, que esse era craque? É um fera. E olha, aproveita você que está escutando a gente aqui, que está gostando. Compra o livro, esse livro, você está contratado, pode te ajudar muito nessa sua caminhada, se você está passando por isso, se você está querendo sair da sua zona de conforto, está passando uma transição de carreira ou está pensando numa possível transição que vai chegando por aí, aproveita, viu? Marcelo Nóbrega, muito obrigada por você ter conversado com a gente aqui. Obrigado a você, Glenda. Depois vamos fazer só sobre RH. Beleza, vamos embora. Adoro. Eu também. Adoro. Trabalhei 20 anos, trabalhei com gente muito bacana esse tempo todo. Vai ser muito legal compartilhar algumas histórias contigo. Nossa, eu vou amar, porque o RH também. Se tem uma profissão que mudou muito nos últimos anos, é RH. E hoje em dia, nas empresas, é uma área que, assim, fundamental, ganha uma importância enorme. Sem dúvida. É isso mesmo, Glenda. Você está certíssima. Muito legal. Isso fica um papo para outro programa, viu, gente? Marcelo Nóbrega, mais uma vez, muito obrigada. Band News FM na sua onda vai estar de volta. Um beijo para vocês e um ótimo fim de semana. Tchau. Você ouviu Band News na sua onda.